Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Juliano Neri e vamos começar a nossa aula. Hoje nós falaremos sobre os termos essenciais da oração, sobre o sujeito. Então venham aqui para a tela comigo e vamos começar a nossa aula. Hoje falaremos sobre os termos essenciais da oração. Faremos uma revisão. Hoje nós falaremos sobre o sujeito. Ok? Certo. A gente sabe que os termos essenciais da oração são sujeito e predicado, mas hoje falaremos do sujeito. Vamos lá. Sujeito e predicado. Sujeito é um termo essencial da oração e é definido como o ser sobre o qual se faz uma declaração. Pessoal, para a gente encontrar o sujeito de uma frase, a gente precisa primeiro encontrar o verbo. Assim ficará bem fácil a gente encontrar o sujeito. Ok. Nós temos o primeiro exemplo aqui, ó. As crianças brincavam despreocupadas. Aqui, se vocês já souberem encontrar o verbo, fica fácil. A gente tem o verbo que é brincavam, certo? O verbo é brincavam. A seguinte pergunta terá que ser feita. Quem é que brincava? A resposta será as crianças. E aqui nós temos o nosso sujeito. Aqui nós temos o verbo e aqui nós temos nosso complemento. Ok. Então, a gente encontrou o verbo, que é brincavam, perguntou a ele, quem é que brincava? Nossa resposta, as crianças. Assim, nós encontramos o sujeito. Então, como diz aqui, o sujeito é o termo sobre o qual se faz uma declaração. A declaração que foi feita do sujeito foi que esse sujeito brincavam despreocupados. Então, aqui nós temos o sujeito, as crianças. Na próxima, nós temos as praias estão cada vez mais poluídas. Então, mesma coisa terá que ser feita. O sujeito é de quem se faz alguma declaração. A declaração está sendo feita para quem aqui? Então, primeiro a gente encontra o verbo. Aqui nós temos o verbo estão, do verbo estar. E aí a pergunta que se faz é, o que é que estão cada vez mais poluídas? Aí nossa resposta, as praias. Então, as praias será o nosso sujeito. Estão o nosso verbo e cada vez mais poluídas nós temos nosso complemento. Ok. Assim, nós encontramos o sujeito. Ok? Vamos para o próximo slide. Todo sujeito tem um núcleo. Ok? O núcleo do sujeito é a parte mais importante desse sujeito. Pode ser representado por um pronome substantivo, que é o substituto do nome, eu, tu, ele, nós. E também um substantivo, que é a palavra, aquela classe gramatical que nomeia os seres. Certo. Vamos fazer o mesmo passo aqui para nós encontrarmos o sujeito dessa oração aqui. Vamos encontrar o verbo. Quem é o verbo dessa frase? O menino chegou atrasado. Nós temos o verbo chegou, do verbo chegar. Então, aqui faremos a mesma pergunta. Quem foi que chegou atrasado? A resposta, o menino. Então, o menino é o nosso sujeito. Chegou o verbo e atrasado é um complemento. O menino, percebam que nós temos duas palavras, a palavra o, o artigo o, mais o substantivo menino, certo? Então, menino aqui é o nosso substantivo, como o núcleo é um substantivo ou um pronome, o núcleo aqui desse sujeito só pode ser a palavra menino. E o o está qualificando essa palavra, ok? Então, nós temos que entender que o sujeito é o menino e o núcleo é só a palavra menino, que é o substantivo. Então, aqui nós encontramos o primeiro núcleo substantivo, ok? Então, esse núcleo aqui é o núcleo
substantivo. Ok. Vamos para a próxima. Ele comeu todo o macarrão. Quem é o verbo? A gente já sabe encontrar o verbo. Vocês sabem muito bem que o verbo é comeu. Para encontrar o sujeito, a gente faz a seguinte pergunta. Quem foi que comeu todo o macarrão? Resposta, nós temos ele. E ele é o nosso sujeito. E percebam que agora esse sujeito é um pronome. E como ele só tem uma palavra, ele é o núcleo. Núcleo, pronome. Ok? Pronto. Fácil, né? Núcleo é a palavra principal, a palavra mais importante do sujeito. Então, vamos para o próximo slide. Aqui eu trouxe para vocês a dica prática para você encontrar o sujeito. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é encontrar o verbo. Encontrando o verbo, depois que você encontrar o verbo, vai fazer a seguinte pergunta. Quem é que ou o que é que? Olha os exemplos aqui embaixo. Pedro viajou. Vamos encontrar o verbo. Qual é o verbo? O verbo é viajar. Conjugado para a primeira pessoa, ficou viajou. Certo. Pergunta que se faz é, quem é que viajou? Encontrou o verbo, a gente substitui aqui, ó. Quem é que viajou? Resposta, nós temos... Quem foi que viajou? Pedro. Então, Pedro é o nosso sujeito. Pedro aqui é o nosso sujeito. Ok. Isso aqui você pergunta quem é que para pessoas. E para coisas, nós faremos a pergunta o que é que. Olha o segundo exemplo. A rua estava deserta. Qual é o verbo? O verbo é o verbo estar, está conjugado estava para terceira pessoa. Pergunta, o que é que estava deserta? Resposta, a rua. Então, a rua é o nosso sujeito. Simples, né? Encontrar o sujeito. Ok. Agora, vamos aqui para uma dica. Eu quero que vocês tenham cuidado, pois vai ter momentos em que o verbo ele vai ser substantivado. Ok? Leiam aqui comigo. A palavra substantivada, embora não seja substantivo, no contexto em questão é classificada como tal. Então, nós podemos ter um verbo ou qualquer outra classe gramatical sendo substantivado. Para fazer essa substantivação, a gente precisa só apenas colocar um artigo antes dessa palavra. Então, se nós pegarmos um verbo no infinitivo e colocarmos um artigo, por exemplo, o, a, o, as, os, que são os artigos definidos, ou colocarmos uns, uma ou umas, os artigos indefinidos, antes de um verbo, no infinitivo, aqui nós temos o verbo. Quem é o verbo da frase? Aí você vai me dizer a andar e era. Mas perceba que o andar ele está com um artigo definido antes dele. Nesse caso, esse verbo andar ele está sendo substantivado. Aqui ele está funcionando como um substantivo. E se ele está funcionando como um substantivo, ele pode ser, sim, o sujeito da frase e não o verbo. Então, vamos fazer aquela mesma análise. O andar de Regina era triste. O verbo principal é era. E o que era triste? O andar de Regina. Então, o andar de Regina é o nosso sujeito. Isso aqui tudo é o nosso sujeito. E o núcleo é a palavra andar. Ok? Que é um verbo, mas está substantivado com o artigo o. Ok. Vamos para o próximo exemplo. O amar é essencial numa sociedade. Mais uma vez, quem é o verbo? Aí vocês iam me dizer que o verbo é amar. Só que, mais uma vez, ele está com um artigo.
com um artigo coladinho a ele. Dessa forma, esse amar não será verbo, e sim substantivo. E o verbo principal é o verbo é, o verbo de ligação é. O que é essencial numa sociedade? O amar. Então, o amar é o nosso sujeito e a palavra amar é o núcleo do nosso sujeito. Então, cuidado, tá? Nem sempre o verbo vai funcionar como verbo. Se ele estiver no infinitivo, por exemplo, acompanhado desse artigo o, artigo a, as, os, ele vai ser substantivado. Ele estará funcionando como substantivo. E uma vez o verbo funcionando como substantivo, ele pode funcionar como sujeito da frase sim. Então tem que ter esse cuidado para não confundir quem é o verbo da frase, o verbo principal. Porque nessa hora aí o verbo pode estar substantivado e funcionar como sujeito, como substantivo. Ok? Então vamos continuar aqui.